Pare por um segundo. Fecha os olhos. Respira fundo. Agora me responde com sinceridade. Você sabe por que está aqui? Não aqui, ouvindo esse vídeo, mas aqui, nesse planeta, nessa vida, nesse corpo. A maioria das pessoas passa décadas inteiras tentando responder a essa pergunta. Elas buscam sentido em diplomas, status, dinheiro, amores, aprovação. Mas no fundo continuam vazias. E o mais triste é que quanto mais correm atrás, mais longe ficam de si mesmas. Porque o propósito, o verdadeiro propósito, não se encontra correndo, se encontra parando, silenciando, escutando o que o barulho da vida tenta esconder. Crísipo, um dos primeiros sucessores de Zenão, dizia que a alma humana é como um arco. Quanto mais tensionado pela razão, mais firme e útil se torna. E é justamente essa tensão entre o que somos e o que deveríamos ser que molda o propósito de um ser humano. Mas o problema é que o mundo moderno não quer que você pense. Ele quer que você consuma. Quer que você reaja. Quer que você viva cansado demais para questionar. E é por isso que tão poucos encontram essa força interior. Porque exige coragem para parar e olhar para dentro. Exige enfrentar o próprio vazio e suportar o eco. Imagine um homem comum. Vamos chamá-lo de Lúcio. Lúcio trabalha o dia inteiro, paga contas, repete a rotina. Mas dentro dele algo começa a doer. Uma sensação de que está desperdiçando algo valioso. Uma noite, sem conseguir dormir, ele abre um livro antigo que estava jogado na estante. Cartas a Lucílio, de Sêneca. E naquela madrugada silenciosa, ele lê uma frase que muda tudo. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Lúcio fecha o livro e sente como se o tempo tivesse parado. Ele percebe que estava vivendo no modo automático, esperando o momento certo para viver. Mas esse momento nunca chega. E ali, naquela noite, ele decide mudar. Essa decisão parece pequena, mas é assim que começa toda a revolução interior, com um sim sussurrado no escuro. Sêneca dizia que o propósito firme é o único escudo capaz de proteger a alma do caos. E foi isso que Lúcio começou a construir. Um escudo, não contra o mundo, mas contra si mesmo, contra sua preguiça, seus medos, suas justificativas. Ele acordava cedo, escrevia o que queria se tornar, meditava em silêncio e lia uma passagem estoica por dia. Mas logo veio o primeiro teste. Ele perdeu o emprego. O desespero bateu. E aí ele lembrou das palavras de Epicteto, o escravo que se tornou filósofo. O que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões que ele tem sobre as coisas. Lúcio percebeu que o desemprego não era uma tragédia, era uma chance de se reconstruir. E ali, no meio da incerteza, nasceu a chama do seu propósito. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, dizia que a filosofia não é para ser falada, mas vivida. E viver a filosofia é muito mais difícil do que citá-la, porque o mundo vai te provocar, vai te testar, vai zombar da tua calma, da tua fé, da tua disciplina. Mas cada desafio é como o ferro sendo forjado pelo fogo. O calor dói, mas é o que te torna inquebrável. E foi isso que Lúcio aprendeu. A dor não é um castigo, é um professor. Ele entendeu que o sofrimento não é o inimigo, é o mapa que aponta para onde você ainda precisa crescer. A dor mostra o que você ainda não domina. E só quem enfrenta ela de frente descobre o poder da verdadeira força interior. Cleanto, sucessor de Zenão, chamava isso de o fogo divino dentro de cada homem. Ele acreditava que cada alma é uma centelha do cosmos e que o dever de cada pessoa é manter essa chama acesa. Mas essa chama não queima sozinha. Ela precisa de combustível, disciplina, reflexão e coragem. Hoje o mundo quer que você reaja, não que reflita. Quer que você julgue, não que compreenda. Quer que você se compare, não que se conheça. Mas quando você começa a silenciar esse ruído, quando você se desconecta do que é externo e volta para dentro, a centelha reacende. E o que antes era confusão vira direção. É aí que entra o poder do autodomínio. Não o domínio arrogante de quem quer controlar tudo,
mas o domínio sábio de quem entende o que pode e o que não pode controlar. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. Essa é a essência da liberdade. O mundo pode te tirar tudo, mas não o poder de escolher como reagir. Lúcio entendeu isso quando perdeu pessoas, quando foi julgado, quando duvidaram dele. Ele parou de lutar contra o inevitável e começou a lutar contra o desnecessário. E nesse ponto, algo muda. Ele não precisava mais provar nada para ninguém. Catão, o jovem, símbolo do estoicismo romano, morreu por não abrir mão de seus princípios. Ele escolheu morrer livre em vez de viver submisso. E essa escolha é a essência do que significa ser estoico. Não é sobre suportar dor, é sobre escolher integridade. Ter um propósito firme é isso. É não vender sua alma por conforto. É não trair quem você é, mesmo quando o mundo inteiro te pede para se adaptar. Lúcio percebeu que a verdadeira paz vem quando o que você pensa, fala e faz estão alinhados. E é por isso que tanta gente vive exausta. Elas gastam energia sustentando uma versão falsa de si mesmas. A mente cansada não é falta de sono, é falta de verdade. Mas o propósito não é uma linha reta. Nem o caminho dos sábios foi. Posidônio, discípulo de Panécio, ensinava que a alma humana é atravessada por 3 forças: a razão, o impulso e o desejo, e que a harmonia vem quando a razão guia as outras 2. O problema é que a maioria vive o contrário. São guiadas pelo impulso, dominadas por desejos que mudam a cada semana. Querem tudo, mas não suportam esperar nada. E é por isso que vivem vazias, porque o prazer sem propósito não preenche, entorpece. Lúcio, então, começou a praticar o silêncio. Sim, o silêncio. O mais temido exercício do homem moderno. Ele passava 10 minutos por dia, observando os próprios pensamentos. Sem celular, sem música, sem distrações. E o que ele descobriu ali foi chocante. A mente é uma criança mimada. Ela quer atenção, quer conforto, quer fugir do incômodo. Mas o silêncio a educa. O silêncio a domestica. Como dizia Musônio Rufo, nenhum grande homem nasceu do luxo, mas da disciplina e da simplicidade. Foi no silêncio que Lúcio começou a se entender. E o autoconhecimento é o terreno onde o propósito floresce. Mas propósito sem ação é sonho, e ação sem propósito é desperdício. Então Lúcio começou a agir. Pequenas ações, todos os dias. Nada grandioso, nada teatral, mas consistência. A força invisível dos grandes. Ele aplicava a técnica de Cleanto, chamada de atenção contínua. Estar 100% presente em cada ato. Lavar a louça como se fosse um ritual. Trabalhar com presença, falar com verdade, amar com calma. Essa atenção gera poder, porque quando você está inteiro no agora, o tempo se curva. A vida desacelera e a paz aparece. Mas veio o segundo teste, a crítica. As pessoas começaram a zombar da sua mudança. Diziam que ele estava filosofando demais, que vida real não é livro antigo. E ele lembrou de Epicteto mais uma vez. Quando alguém te ofender, lembra que ele age de acordo com o que acredita ser certo. Lúcio entendeu. Cada um fala a partir do seu nível de consciência. E não dá para exigir profundidade de quem ainda vive na superfície. Ele não respondeu com raiva. Ele sorriu em silêncio. Porque quem entende não precisa se justificar. O tempo passou. Lúcio reconstruiu sua vida. Com calma, propósito e verdade. Ele não ficou rico, mas ficou livre. E isso, para um estoico, é riqueza o bastante. Ele percebeu que o propósito não é um lugar que você chega. É uma forma de caminhar. É a maneira como você enfrenta o que vem. Como dizia Crísipo, o destino conduz o homem disposto e arrasta o relutante. E ele escolheu ser conduzido, não arrastado. Agora olha para a tua própria vida. Quantas vezes você foi arrastado por algo que podia ter aceitado com sabedoria? Quantas vezes perdeu paz por querer controlar o incontrolável? O estoicismo não é sobre resistir a tudo. É sobre fluir com o que é inevitável e moldar o que é possível. E no meio disso, construir a tua fortaleza interna. Uma fortaleza feita de serenidade,
propósito e presença, onde nada entra sem a tua permissão. Nem a crítica, nem o medo, nem o passado. Posidônio dizia que a alma bem ordenada é como o universo, equilibrada e em constante movimento. Ou seja, você pode ter paz e ainda estar em movimento. Pode ser calmo e ainda ambicioso. Pode ser simples e ainda grandioso. O equilíbrio não é ausência de movimento, é harmonia entre o que se move e o que permanece. E a única forma de alcançá-lo é se conhecer profundamente. Quando você entende quem é, o resto deixa de te dominar. E é aí que você se torna inabalável. Então, o que é um propósito firme? Não é um destino, é uma decisão. É acordar todo dia e dizer: hoje eu serei guiado pelo que acredito, não pelo que o mundo quer de mim. E mesmo quando tudo sair do controle, você mantém o centro. Porque aprendeu a confiar no invisível, na tua própria mente, no teu próprio poder, no teu próprio silêncio. Lúcio agora ensina o que viveu. Ele não cita filósofos. Ele se tornou um, porque o verdadeiro estoico não precisa pregar. Ele inspira. A presença dele já é uma lição. E quando perguntam qual o segredo da paz dele, ele responde com simplicidade: eu apenas parei de lutar contra a realidade. Essa é a força do propósito inabalável. A força que nasce quando você se rende à verdade e começa a caminhar com ela. O mundo vai continuar barulhento. As pessoas vão continuar correndo. Mas agora, você sabe, a resposta não está lá fora. Está no silêncio entre um pensamento e outro. No instante em que você decide parar de reagir e começa a escolher. Esse é o poder dos estoicos, não a frieza, mas a clareza. E se você aprender a viver com essa clareza, nada, absolutamente nada, poderá te tirar a paz.